Muito bem, hoje, segunda-feira santa, vamos dizer assim, dessa semana santa. Ontem, domingo, o Senhor Jesus havia entrado em Jerusalém montado num burrinho, numa jumentinha, né? E hoje, diz assim a Bíblia em Marcos 11:12, no dia seguinte, por isso que nós sabemos que é segunda-feira, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No versículo 20 diz assim: o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Está vendo? Tende fé em Deus. É uma ordem, é um mandamento. Jesus ordenou nós ter fé em Deus. Ele disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, nessa ocasião, o Senhor Jesus, de propósito, amaldiçoou aquela figueira, tendo em vista que não era a temporada dela dar frutos. A figueira simplesmente estava obedecendo às regras de season, de temporada, né? Temos o inverno, temos o verão, temos o outono. Então, não era a época dela dar o seu fruto. Mas Jesus não quis saber de nada, ele simplesmente proferiu palavra: nunca mais, jamais nasça de ti fruto. Nunca mais alguém coma fruto de ti. E no dia seguinte, aquela figueira estava sequíssima. E Jesus ensinando aos seus discípulos: quando vocês pedirem algo para Deus, tende fé em Deus. Primeiro você pede para Deus e crê, e não duvide. E Deus vai fazer aquilo que você pediu acontecer. Assim como esse exemplo da figueira. E ele ressaltou: você não tem que ter impedimentos. Significa, se você tem algo contra alguém, perdoe, para que a sua oração seja atendida. Tenha um coração limpo. Tenha condições de pedir algo para Deus e Deus atender o seu pedido, tendo em vista que você anda uma fé limpa, um coração limpo, uma vida íntima com Deus. Então Deus vai responder a sua oração. Agora, se você está magoado, se você está vivendo em pecado, como é que você vai pedir algo para Deus e Deus vai te responder? Não vai. Então é necessário todos nós nos autoavaliarmos, examinarmos a nós mesmos e ver por que você talvez esteja pedindo algo para Deus e Deus não esteja te respondendo. Tá bom? O defeito, a culpa nunca está em Deus, está em nós mesmos. Uma vez que nós pedimos e não duvidamos, nós receberemos. E observe que o milagre não aconteceu na hora, mas aconteceu no dia seguinte. Significa que nós temos que pedir para Deus com fé e não duvidar. Se não aconteceu na hora, vai acontecer, no tempo de Deus, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel. Tá bom? Então vamos continuar nessa Semana Santa, observando e aprendendo. Essa semana é a semana mais importante do ano, e se você pegar a Bíblia e avaliar, essa semana ela simboliza ali uns 20 a 30% dos evangelhos. Significa que se você lê o Evangelho, 20, 30% aconteceu nessa Semana Santa, tá bom? Deus abençoe, um abraço.